Esta é a primeira foto de Feira de Santana. Mostra o aspecto da Feira Livre da cidade, possivelmente no local onde hoje é a Praça João Pedreira. Ela faz parte da coleção da Imperatriz Teresa Cristina Maria, pertencente ao Museu Nacional. Não se sabe o autor nem a data da fotografia, mas pode ter sido tirada por ocasião da visita do imperador Dom Pedro II e sua esposa, a Imperatriz, em 1859. Como se sabe, Dom Pedro II foi quem introduziu a fotografia no Brasil. Estaria ele presente no momento da foto? Teria sido ele o próprio autor? Outra que com certeza é uma das primeiras fotos de Feira de Santana é esta. Não se sabe a data nem o autor. Ela mostra o lugar onde hoje é a prefeitura da cidade. O casarão que se vê à direita era a residência do coronel Felipe Pereira Cerqueira, construído em 1852 e demolido para a construção entre 1921 e 1926 do Paço Municipal. À esquerda está a Capela de Senhor dos Passos, depois transferida para o local onde hoje é a Igreja Senhor dos Passos. No meio, onde aparece uma grade, existia um cemitério. É isso mesmo, gente. Tinha um cemitério onde hoje é o estacionamento interno da prefeitura, instalações do SAMU, da Secretaria de Comunicação e da Guarda Municipal. Desde essa época, o que não falta são fotografias para registrar a história, as personalidades e o desenvolvimento de Feira de Santana, os antigos intendentes, as famílias tradicionais, os grandes poetas do passado, os educadores e intelectuais de destaque, o velho casarismo em estilo eclético, as praças com seus coretos, as filarmônicas que nelas se apresentavam, a velha estação de trem que ficava onde hoje é o Feiraguai, os primeiros automóveis, a primeira bomba de gasolina, a primeira máquina de escrever, a visita de Rui Barbosa em 1919, a visita de Getúlio Vargas em 1933, a comemoração pelo fim da Segunda Guerra Mundial, a construção da Igreja Senhor dos Passos, a grande Feira Livre da cidade, extinta em 1977. Olha pessoal, se a gente fosse reunir em livros todas as fotografias de Feira de Santana desde o início do século XX, certamente elas iriam ocupar o espaço de uma prateleira, de uma biblioteca como esta daqui. Mas algumas delas, as mais importantes, foram reunidas neste livro, ó, Memória Fotográfica de Feira de Santana, lançado em 1994. Um dos organizadores está aqui pertinho de mim, é o professor e escritor Raimundo Gama. Tudo bem, professor? Tudo bem. Me conta um pouquinho sobre esse livro, né? Como é que foi feita a seleção dessas fotografias? Nós tivemos a ideia de fazer um trabalho um pouco profundo sobre fotografia e solicitamos à população o empréstimo de algumas fotos e selecionamos essas fotos, demoramos uma média de 6 meses para ter o acervo para escolher esse livro. Uhum. E são quantas fotos que compõem esse livro? 300 e poucos. Bastante, né? A fotografia é uma coisa extraordinária porque mostra a modificação da estrutura arquitetônica, da estrutura das modificações
em termos de comércio, em termos de política, enfim, esse trabalho nós repetimos em um livro também, Feira de Santana em postais, e repetimos também 25 fotografias em um livro Feira de Santana e Rui Barbosa. Esse arquivo de fotos está na casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Esse álbum de fotografia já mostra umas modificações interessantes em Feira de Santana. Sim, eu acho impressionante, né? Quando a gente analisa essas fotografias antigas, o quanto Feira mudou também, né? E quanto é importante ter esse registro. Agora, professor, a gente percebe, né, que muitas fotos que estão aqui, elas não têm data e nem autor. Por que isso? Nós perguntamos a muitas pessoas que doaram ou emprestaram as fotografias. E estas pessoas não sabiam o fotógrafo, não sabiam a data, e nós não pensamos deixar de estar no livro. Professor, você é um dos organizadores desse livro, né? Como eu falei antes. Mas, além de você, quem também contribuiu? Tivemos a colaboração de umas 4 ou 5 pessoas. Hugo Navarro, Egberto Tavares Costa, Floriano Melo e Zé Olímpio Mascarenha. Eles também ajudaram no recolhimento das fotos. Eu quero que o senhor fale mais um pouquinho sobre a importância, né, desse livro para a Feira de Santana, para a memória da fotografia, né, a memória fotográfica de Feira. Gilberto Freire disse que o passado continua. Então, essas fotos de memória fotográfica de Feira de Santana, por certo, daqui a 50, 100 anos, vai mostrar a memória de Feira de Santana em termos arquitetônicos e em termos também comerciais. Professor, é um livro bem dividido, né? Tem uma seção de praças e ruas, outra de educação, e o senhor estava me contando que essa fotografia aqui é bem importante, né? Por quê? A chegada de Rui Barbosa, aqui é a estação ferroviária. A chegada do Rui Barbosa em dezembro de 1919. Tem outra foto que o senhor estava me contando que para o senhor é uma das mais importantes. É um momento histórico de fundação da Universidade de Feira de Santana. E quem está nessa foto? Eu, João Durval, Rogério e o diretor do DERBA. Essa é a primeira máquina offset. Aí eu fundei o Feira Hoje. E aqui também a sede do Feira Hoje. Professor, muito obrigada por ter conversado com a gente e parabéns também pelo trabalho. Muito obrigado. No próximo bloco, você vai ver a história de um dos mais antigos fotógrafos de Feira de Santana. No bloco anterior, nós mostramos a dificuldade em identificar datas e autores de fotos antigas aqui da cidade. Pois bem, agora a gente vai mostrar um acervo de fotografias com autor certo e bem conhecido pelas antigas gerações. O nome dele era Naftalino Vieira de Barros. E a gente vai conversar agora com a filha dele, Neuza, que é professora, escritora, pesquisadora também, né, e membro da Academia de Letras e Artes aqui de Feira de Santana. Tudo bem, Pró? Tudo bem. Explica pra gente um pouquinho, né? Quem foi Naftalino? Naftalino foi uma figura, vamos dizer assim, icônica em Feira de Santana, porque ele chegou aqui na década de 1930, definitivamente, porque ele esteve aqui anteriormente, mas 1930 em diante, até 1967,
que foi o ano que ele faleceu, ele ficou radicado aqui em Feira de Santana e o seu trabalho de paixão mesmo era a fotografia. Então, ele trabalhava assim de uma maneira super artesanal, com muito cuidado, e isso levou a ter uma clientela enorme. Então, ele era convidado para tirar fotos, tanto para fotos ali de documento, de casamento, de batizado, tudo, como em suas próprias residências. E também os prefeitos da época convidavam ele para tirar fotos das obras que eles estavam realizando. Então, o acervo que meu pai tinha na época era imenso, justamente porque ele era bastante procurado. Sim, e quais fotos assim você pode mostrar pra gente, né? Fotos que tem certeza que são deles. Quem mais tinha foto dele foi o Antônio Moreira Ferreira, que era Antônio do Lagedinho, né? Então, no livro dele eu encontrei muitas fotos que foram do meu pai. Separei aqui pelas páginas. Era o Campo do Gado, aqui. Né? Essa na frente da empresa de João Mário Falcão. Essa daí foi ele que tirou. Essa aqui, que antigamente já foi prefeitura, depois passou a ser biblioteca, em frente a Senhor do Espaço. E hoje é uma farmácia embaixo. Em frente à igreja, né? Em frente à igreja, na esquina da Praça João Pedreira. Esse daqui também, pela característica dele, ele tem uma característica interessante. E as pessoas teriam que ficar paradas olhando para a máquina, devido à dificuldade que era antigamente fazer uma foto, né? Bastante complicado, porque o fotógrafo tinha aquela máquina tipo caixão, apoiada num tripé em que eles cobriam a cabeça com aquele pano preto para focalizar, e ele era exigente nisso, né? Ele queria todo mundo quieto, olhando para ele, e nisso ficou a característica dele. Tem aqui foto de Dr. Gastão Guimarães, muito amigo dele, né? Ele e a família dele procuravam ele para tirar as fotos, então essa daí com certeza é dele. Era a questão de encontrar o melhor ângulo da pessoa, né? Às vezes a pessoa tinha até aquele desvio, seria estrábica, elas ficavam encantadas, porque ele movia assim o dedo, vai olhando aqui, vai olhando, até que ele encontrasse um ponto que anulasse aquele estrabismo. Ele procurava o melhor rosto, alinhava a boca junto aos ombros para não ficarem o rosto torto. Então, são características que os clientes dele ficavam satisfeitos com a maneira como ele tirava a foto. Aqui é onde era a fábrica Leão do Norte. Ali em frente, onde é hoje a padaria Universo. Ali no início da Getúlio Vargas. Quase vizinho aonde hoje é uma agência da Caixa Econômica. E as fotos da usina de algodão que existia naquela época. Acho que hoje não existe mais, né? E aqui um dos quadros das formaturas do colégio, naquela época era chamada Escola Normal. Então essa foi a primeira turma e na sala do foto dele tinha vários desses quadros que ele tirava, né, das formaturas. Então tem de 1925, tem de 30, tem de até 40, mais ou menos, tinha os quadros pendurados lá na casa dele. E aqui é inconfundível, essa é onde era o Solar Santana, né? Hoje já não é mais, agora é um prédio, um shopping, na Avenida Senhor do Espaço. Solar Santana. Aqui ainda era residência do coronel Tertuliano Almeida. Depois ele foi vendido, passou ao Hotel Solar, depois Solar Santana, depois demoliram e agora é um shopping, né? Aqui nesse também, que foi organizado também por Antônio Lagedinho, Feira de Santana, nos séculos XIX e XX, né? Tem muitas
reportagem aqui de outros autores. E aqui nós podemos ver a banda, a filarmônica, com a característica dele. Todo mundo quietinho, olhando para o fotógrafo. Né? Aqui o prédio, sem pessoas à frente, só o prédio. Então, a característica dele bem de frente. Aqui é um Colégio Santanópolis. Essa foi ele. Essa da Escola Normal, ainda mais antiga. Aqui da Rádio Cultura, antigamente. Era um prédio muito requintado na época. As cortinas de cetim, era um ambiente muito requintado mesmo. Tinha audiência ao vivo, né, dia de domingo, muitas programações. Aqui uma foto com a professora Alcina, as crianças que faziam parte do programa dela. Entre elas tinha a Leni aqui, Leni. Essa praça aqui, Avenida Senhor dos Passos, antiga, quando a Igreja Senhor dos Passos ainda tinha uma aparência diferente da que tem hoje. Então, ele tinha realmente um acervo imenso, imenso. E a característica grande dele é que as fotografias dele não ficavam ruins. Ele dizia, minhas fotografias são perenes, que ele fazia um processo bastante minucioso para que elas tivessem livres de toda a química que era para conservar. Então, essa foto mesmo ele tirou ainda na cidade dele, em Carrapichel. E tem Nestor, que é o primeiro filho dele, está aqui. Eu anotei. E quando ele chegou logo aqui em Feira de Santana também, ele tirou dos 4 filhos que ele tinha na época, né, que é Nestor e as outras. Depois ele teve mais filhos. E todos eles agora já estão falecidos, inclusive Nilzete, ela faleceu ano passado com 96 anos de idade. Passou alguns dias por aqui comigo. As fotografias daquela época todas eram em preto e branco. Quando ele queria colorir, ele utilizava um processo simples, engraçado. Era da Kodak mesmo. Eram uns papéis que soltavam a tinta, né? E aí ele ia colorindo manualmente aquela fotografia. Essa mesmo é desse tipo, né? Colorida manualmente. Sim. Então, depois o processo foi se transformando cada vez mais, melhorando o avanço. E hoje em dia isso faz parte apenas da história mesmo, né? Então, é isso que eu tenho para dizer de Naftalino Vieira de Barros, o grande fotógrafo, muito estimado aqui de Feira de Santana. É isso. É isso, pronto. Obrigada, viu, por ter conversado com a gente. De nada.